Os ateus vão para o inferno. Me digam honestamente, quais de vocês, ateus, já não foram ameaçados com uma eternidade no inferno? Quais de vocês já não sofreram com uma tentativa de suborno derivada da estúpida aposta de Pascal? Para quais de vocês não lhe foram prometida uma eternidade de torturas e sofrimentos infindáveis se não parassem de praticar o único crime indesculpável aos olhos do dogma religioso? Vocês agora devem ter pensado em crimes horríveis, não? Pedofilia, estupro, homicídio, sequestro. Mas não me refiro a isso. Para Deus, tudo isso é desculpável. Mas existe um único delito que não permite clemência e ele se chama descrença. A moral religiosa é tão repugnante que as piores atrocidades foram e são perpetuadas em nome de Deus desde os primórdios da história até os dias de hoje, e não importa o quão ruim seja, poderá ser perdoado através de um sincero arrependimento. Mas existe algo que não goza de tal prerrogativa: o crime do ateísmo. É irônico e trágico que Deus, um ser supostamente dotado de onisciência, onipresença e onipotência, possua uma característica tão fútil como a vaidade. Deus pode suportar a tudo: padres que violam crianças, terroristas que atiram aviões contra prédios matando de forma instantânea a milhares de pessoas, e o estelionato cristalino com a venda de benesses em seu nome pelos templos de nosso mundo. Só não engole que não acreditem nele. Que belo exemplo de um ser todo-poderoso! O curioso é que conhecemos humanos que superaram a vaidade. Eu conheço humanos que não perdoariam a um padre que molestou um jovem, que o mandariam para a prisão num piscar de olhos. Sim, somos mais morais do que seu Deus. Nós, humanos, somos mais morais que o nosso obliterado Criador. Somos mais morais porque acreditamos que o que importa nessa vida é o que fazemos em direção à felicidade do próximo. Isso sim é moral. Esqueçam o resto, é apenas conversa fiada para desculpar as atrocidades divinas. Cabe então o genuíno questionamento a esse mesmo cristão que entende que a mera descrença ou a simples rejeição a algum versículo bíblico, como por exemplo aqueles ordenamentos que apoiam a escravidão, curiosamente, o próprio Cristo jamais a rejeitou, seja motivo suficiente para punir alguém para todo sempre, vez que nada há de imoral nisso. Muito pelo contrário. Imoral seria não fazê-lo. Nesse diapasão, será que um apóstata, um ateu ou um historiador que revelou uma contradição bíblica, ou homossexual que foi bondoso durante sua existência, generoso com o próximo e primou pelo altruísmo durante a vida, merece ir para o inferno? Ou seja, pessoas íntegras merecem sofrer eternamente apenas porque não concordam com dispositivos anacrônicos e sem respaldo em evidências? Por favor, esqueçam por um momento a teologia. Conhecemos os dogmas e já lemos a Bíblia mais de uma vez. Sabemos que quem julga é o tal Deus. A pergunta não é o que vai acontecer. A crase sanguínea da questão é: mesmo tendo vivido suas vidas de forma moralmente corretas, ainda assim é certo condenar pessoas a sofrer por toda a eternidade? O que você pensa? Caso esteja se contorcendo em uma vã tentativa de conciliar sua moral com sua teologia, respondo de imediato que você não precisa fazer isso. Você não é marionete e pode decidir por si mesmo. Sua opinião é importante, sim. Seu posicionamento pode provocar mudanças, sim. Admitir que é errado condenar pessoas que viveram honestamente só porque não acreditam é errado e é imoral, sim. Duvido que alguém com menor senso crítico e que consiga pensar por si próprio acredite por um momento sequer que tais seres humanos merecem ser punidos. E me desculpe, mas se você, assim como seu Deus, ainda assim acredita que pessoas boas devam ser enviadas para o inferno em atendimento à vaidade divina de um ser que, porque não foi adorado e colocado em primeiro lugar, condena e pune, você é sim uma pessoa imoral. E não me causa então a menor surpresa que você precise de um Deus que pense por você. Sejamos honestos. Submeter um ser humano ao domínio de outro pela força, leia-se escravidão,
Ameaçar levar uma mulher até a soleira da porta e apedrejá-la caso se descubra não ser ela mais virgem. Ordenar a morte de povos inteiros, inclusive de idosos e de crianças, não são atitudes muito morais, não é mesmo? Ora, mesmo que se considere o mal-sinado contexto histórico, parece-me claro que um ser todo-poderoso e onisciente saberia que a escravidão e o genocídio são atos imorais em qualquer época e em qualquer ocasião. Nada justifica isso. Nada. A descrença não parece tão relevante nessa comparação, não é verdade? A lógica da teologia cristã, por exemplo, é realmente curiosa. Se adotarmos seu regramento, obrigatoriamente devemos aceitar que Gandhi, a despeito de toda a devoção à causa humanitária e da luta a favor do bem como hindu, e logo, descrente na divindade de Cristo, restou condenado e a essa altura do campeonato já está mais do que assado em um belo tacho incandescente. Entretanto, para o famoso filho de Aloysius Kluber, que veio a se tornar um dos católicos mais famosos de que se teve notícia, tanto por seu bigode, quanto por ser responsável por uma das maiores carnificinas que a história conheceu, bastaria que em seus últimos suspiros fosse acometido por um honesto arrependimento para que fosse gozar do aprazível clima do paraíso cristão. Ora, deixem de vez a hipocrisia de lado. Você que está ouvindo esse texto agora é mais moral que o próprio Deus de Abraão e do que a grande maioria dos heróis bíblicos. Isso mesmo. Acredito que, por exemplo, você nunca mandou matar ninguém. Não autorizou o estupro de mulheres ou a morte de crianças e nem ensinou como torturar outro ser humano, instruindo como encostá-lo no batente da porta para mutilar sua orelha. Se você acha que Deus também não o fez, é porque não leu a Bíblia. É evidente que a necessidade de se atrelar Deus a uma conduta moral é de uma ignorância tremenda. Não acredito em Deus e sei que desejar o bem-estar do próximo é a melhor direção a se tomar. Nada há de divino em buscar a paz. Precisamos viver sim em sociedade e é razoável que mesmo ao arrepio de qualquer dogma, importar-se com a felicidade do outro é bem melhor do que não fazê-lo. A boa convivência em sociedade é condição sine qua non para a sobrevivência da humanidade. É claro também que por vezes falharemos, erraremos e tentaremos fazer melhor em uma próxima oportunidade. Mas entendo que o correto é fazermos isso não pela crença de que no final ganharemos uma recompensa, mas porque é mais moral, mais produtivo, porque é o certo a se fazer. É mais moral trazer a felicidade do que o sofrimento. É mais moral trazer alegria do que tristeza. Independentemente da crença ou da descrença, a pessoa ao lado é igual a você e divide o único planeta que temos. Sofre e se alegra. Erra e acerta, sorri e chora. De fato, acredito que o melhor para a civilização seria se, ao invés de nos dividirmos em cristãos, muçulmanos, judeus, espíritas e budistas, nos uníssemos apenas como seres humanos. Esta é a única certeza que temos. A certeza de que somos todos primatas, bípedes, homo sapiens e, sobretudo, mortais. O resto é mera conjectura. Bullshit. Quanto ao inferno, que me importa o inferno? Não é algo com que me preocupe. Não tenho o menor problema em rejeitar o Espírito Santo, que, segundo o entendimento teológico de alguns, seria o equivalente a um crime hediondo, algo verdadeiramente imperdoável. De fato, faço isso agora mesmo sem problemas ou arrependimentos. Quer ver? Eu rejeito o Espírito Santo. O que importa é a vida, esta vida, a única que sabemos, que temos, e não a que alguém em algum lugar te disse que você terá. Crucial, no entanto, é refletir que, se por acaso acontecer a nossa morte e viermos a nos encontrar em julgamento diante de Deus, fato que a cada dia se mostra mais improvável, e este nos perguntar o porquê de não havermos acreditado, podemos simplesmente responder: é verdade que não fui crente. E daí? Mas fui probo. Tratei bem aos outros, não os discriminei por suas vidas serem diferentes das minhas. Dentro das minhas possibilidades, ajudei a quem precisava. Por que o Senhor precisaria da minha crença? Por que isso era fundamental? Por derradeiro, se por acaso algum religioso me questionar se desejaria aproveitar as prometidas bênçãos celestiais ao lado do tal Jesus,
responderia sem titubear: não. Regozijar-me com a absolvição seria impossível para mim. Ainda que estivesse a salvo no paraíso divino, na presença de Cristo, não conseguiria ser feliz. Não conseguiria ser tão egoísta. Saberia que enquanto desfruto do oásis celestial, pessoas boas e gentis da minha família, amigos leais e honestos que não compartilham da crença e da doutrina cristã, estariam naquele mesmo momento sofrendo. E assim permaneceriam por toda a eternidade. Não seria moral comemorar esse prêmio, não a esse preço. Texto de H.P. Challis.